estar e ser. Assim disse-nos Jesus: vós sois deuses. O reino dos céus está dentro de vós. Farão coisas maiores do que agora faço. Mas Allan Kardec afirmou: a forma de nada vale, o pensamento é tudo. Em consonância com ambos, enfatizou Leon Denis: tudo o que está em nós está no universo, e tudo o que está no universo encontra-se em nós. Eu não sou um médico formado nas universidades do mundo, mas conheço consideravelmente a anatomia e a fisiologia do corpo humano, o suficiente para caminhar com as próprias luzes. Eu não sou biólogo de formação, mas sei qual é o verdadeiro objetivo da vida e o seu real significado. Não sou agrônomo diplomado, mas sei preparar a terra com a devida consciência no que faço. Não sou e nem pretendo ser agricultor, tampouco horticultor de profissão, mas sei exatamente o que, quando, onde e como plantar a lavoura, cultivar as hortaliças e as frutíferas. Assim como temos a experiência do momento certo para a colheita, a expertise do armazenamento adequado, a arte da confecção e combinação dos alimentos, embora também não seja nem nutricionista ou chefe de cozinha certificados. Um fato inconteste e inegável é do mesmo modo que a teoria a ninguém confere a prática, nem sempre o diploma capacita e auréola o diplomado com a experiência e com o discernimento condizente. Atualmente, eu estou orador e escritor espiritualista, mas já estive médico, biólogo, agrônomo, agricultor, horticultor, nutricionista, chefe de cozinha e outros tantos. Pois como espírito imortal, tenho quase a idade do universo e, por minha vez, sou um universo em miniatura. Assim é e assim será sempre, pois tal é a lei. Sebastião Camargo. É uma alegria imensa estar aqui outra vez. E hoje tem um sabor especial esta manhã, esse mini seminário, porque nós vamos falar da obra O Despertar da Consciência no Dia a Dia, que foi sugerida pelos nossos amigos espirituais, tendo nosso amado Luciano como canal. Uma das últimas vezes, foi da última vez que estivemos aqui, né? Eles estão pedindo que eu faça mensagens curtas, mais simples, para o dia a dia. E quem vai julgar se está atingindo o objetivo é ele que vai fazer cada leitura inicial e depois nós vamos ver o que tem por trás de cada palavra. Então são 100 mensagens para um livrinho de bolso ou no formato maior, com a letra mais ampliada para quem tem a dificuldade visual. E a surpresa também foi quando estivemos em agosto em Vitória da Conquista. Dr. Fábio é um médico psiquiatra, espírita, consciente do que faz, e ao mostrar para ele, não só gostou e aprovou, mas recebeu outra incumbência. Eles estão pedindo também para você fazer um livro, ainda com mensagens menores do que esta, só que uma para cada dia do ano. Ou seja, 366 mensagens, porque tem um ano a cada 4 anos, que é 366 dias.
E ele já está com 330 e poucas mensagens. Inicialmente, falei, vai ser moleza. Eu pego recorte do primeiro e do segundo livro. Eu já tinha esses recortes, porque já era um projeto. A hora que estava quase terminando, alguém veio e falou, não é nada disso, você não entendeu nada da coisa. Isso aí são mensagens soltas. Você pegou um trechinho de um parágrafo. Então, cadê o resto? Para cada mensagem tem que ter começo, meio e fim. Aí eu tive que fazer tudo de novo. E já refiz umas 3 vezes. Mas agora parece que está ficando interessante. À noite, a gente vai apresentar lá na Cidinha Ávila, Grupo Beneficente Maria de Nazaré. Então, às 20 horas, nós vamos apresentar 3 mensagens. Porque o livro começou a nascer na casa dela, quando estivemos hospedados. Ela tem um portal, né? Eu não sou bobo, já aproveitei o link. Então, nós vamos ver como ficará. Essa aqui, a proposta, também tem que ter começo, meio e fim. E ele surgiu, se é o despertar no dia a dia, quase todos os capítulos, de dúvidas de pessoas. E o primeiro que nós vamos ter hoje, nós escolhemos a segunda mensagem, a de número 41 e a de número 53. E tanto um quanto o outro livro, você pode abrir ao acaso. Vai ter começo, meio e fim. Mas se você for na mensagem anterior, é o começo daquele enredo. Se você for na posterior, é a continuidade. Ou seja, se você lê de carreirinha, tem todo um enredo, uma história que vai sendo desenrolada, tanto num quanto no outro. Então, nosso amado Lu, ele lê de carreirinha. Se ele quiser, ele já pode explicar a essência. E aí depois A gente fica muito feliz, né, de Sebastião estar nessa manhã trazendo a leitura dessas mensagens aqui na nossa casa. Que eu me lembro que o Sebastião estava aqui, em pé aqui, nesse canto aqui, né? E eu cheguei perto do Sebastião e falei assim, Sebastião, escreve um livro com mensagens mais curtas, o despertar da consciência no dia a dia. E depois disso ele se envolveu de tal modo, porque eu acredito que essa proposta realmente veio da espiritualidade para ele, foi isso que aconteceu, né? A gente só canalizou e ele iniciou esse trabalho. Olha que bacana, né? Então nós vamos fazer a leitura da primeira mensagem, da mensagem número 2 do livro, do novo livro. Então, do despertar da consciência no dia a dia, o poder criador ignorado. A intuição é o agente e a lei entre o Criador e a criatura. É ela que personifica os anseios do espírito, elaborando e edificando os potenciais da alma em curso. Para se expressar, a intuição precisa da vontade, a gerente esclarecida da mente, que ao receber as ordens intuitivas, determina a ação do desejo elegido. Por intermédio da inteligência, a mente estuda, arquiteta e executa a ordem expedida pela intuição proativa. Por fim, a imaginação impulsiona o pensamento criador, a força de atração do pensador consciente. Em síntese, a intuição estabelece o roteiro e elabora a arquitetura. A vontade determina a criação e supervisiona a complexidade dos elementos envolvidos. O pensamento cria a forma e estipula funções às criações, da e na criatura em gestação. Na condução dos impulsos, da intuição, a imaginação imprime a moldagem condizente. A palavra define o movimento e a direção. Para que a intuição caminhe sem detença,
é imprescindível a atitude fiel e disciplinada do ser pensante, na coordenação das forças constitutivas, na concretização do intento e no aprimoramento do enredo estatuído. Resumindo, o querer sincero nem sempre se traduz no saber consciente. Tampouco o saber consciente conferirá ao buscador o quantum do discernimento condizente ao logro do seu intento. Assim como o discernimento genuíno não propicia a sabedoria qualificada ao engendro transcendente. Por fim, a sabedoria qualificada nem sempre traduzirá no nível de consciência imprescindível o ser desperto. Sebastião Camargo. Uma mensagem magnífica. Agora fala o que você entendeu aí. Uma mensagem que muitas vezes, né, nós temos essa intuição e a gente sente a vontade, mas é preciso que a gente mobilize as nossas forças, que a gente se coloque, né, à disposição para realizar, tendo sempre conosco a questão da disciplina no nosso novo comportamento, naquilo que nós desejamos alcançar. Ele coloca para a gente, né, a mente estuda, arquiteta e executa a ordem expedida pela intuição proativa. Então, começa, né, na intuição, mobiliza a nossa vontade e a mente começa, eu acredito, a organizar tudo isso, né, Sebastião, para que a gente possa estar realizando, né? E essa frase, o pensamento cria a forma e estipula funções à criação, dai na criatura em gestação, ela é bastante profunda para cada um de nós. O pensamento cria a forma e estipula a função. Olha a importância que nós precisamos, né, dar ao nosso pensamento. O pensamento bem direcionado, pelo poder da vontade, ouvindo a nossa intuição, olha para onde nós podemos caminhar, né? Excelente, viu, Sebastião? Uma mensagem magnífica. Que lindo. Obrigado. Gratidão. Entenderam a mensagem? Vamos ver o que está por trás de cada letra, de cada frase. No segundo livro, nós construímos a quatro mãos uma mensagem chamada O Livro que se Materializa. Que o livro é um ser vivo, conforme Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Carlos Torres Pastorino, Joana de Anjos e vários outros. Então, se nós conectarmos com a aura do livro, conectamos com os autores envolvidos. E às vezes lemos coisas que não estão no livro. E a leitura fica tão fantástica que você, entrando no universo do livro, o que menos importa é o que está escrito aqui fora, que você entra no original. O original do Despertar da Consciência, do qual nós tiramos esses dois, e tem mais um terceiro que está vindo, tem 23.743 páginas, e como falamos ontem, o livro é mais ou menos desse tamanho, e as letrinhas do livro é igual aquelas letrinhas de contrato que você quase não enxerga. Só que quando você quer ler, ela salta aos seus olhos. Ela vem e fica do tamanho que você quiser. Porque ele é vivo. Você é que determina o tamanho quando você vai lê-lo. E esse livro é o que Leon Denis nos ensina quando ele recomenda: aprenda a abrir, a folhear, a ler o livro oculto que existe em vós. O livro das metamorfoses do ser, que vos dirá o que tendes sido e o que sereis. E ensinar-vos ao maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. A ação silenciosa do pensamento que faz germinar a obra, e aí vai. Então, o poder ignorado. Filho de gato é gatinho.
Filho de peixe é peixinho, filho de Deus só pode ser Deusinho. Então Jesus não estava fazendo uma metáfora quando disse, sois deuses. Ele estava afirmando mesmo, o reino de Deus está dentro de vós. E Miramês relembra, se o reino está, Deus e o Cristo também estão. E a gente quer procurá-los em todo lugar, menos no lugar mais fácil de encontrá-los. Allan Kardec, na questão 127 da obra O que é o Espiritismo, ele pergunta, mais ou menos com as palavras que eu vou usar, porque de acordo com as traduções vai mudando. Que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo espírito nas suas diversas encarnações. Bom, se o que nós chamamos de consciência são lembranças intuitivas, dá para imaginar-se o que é intuição. Para Carlos Torres Pastorino, na obra Sabedoria do Evangelho, e ele narra que a intuição é a médium que está entre nós, a alma encarnada e a nossa consciência. Então ela faz essa mediação. Eu peço na oração, ela leva a minha petição e depois, se eu silenciar para ouvir, ela traz as diretrizes. Obrigado, querido. Você vê, então a intuição é a agente e ao mesmo tempo ela funciona como a lei. Se formos imaginar entre o Cristo, governador supremo do planeta Terra, e Jesus, que veio falar conosco, Jesus é a intuição do Cristo, que veio conversar conosco, que simbolizaria as almas em curso. E ao mesmo tempo, ele é para nós o referencial de lei. Eu sou a luz do mundo. Lei. Eu sou a porta das ovelhas. Lei. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lei. A diretriz. Por isso que nós temos como mestre, modelo e guia. Se copiar, não tem como errar o caminho. Então a intuição é o agente, porque ela representa a consciência, o Deus interior, e ao mesmo tempo a lei. Então a intuição é o agente, a lei entre o Criador. No nosso caso, o Criador é a nossa consciência, o Cristo e o Deus que existem em nós. E a criatura, no caso aqui, não sou eu a criatura, é a que eu vou criar. Porque eu estou pedindo permissão, pedindo diretrizes para criar alguma coisa no meu próprio mundo. Então, é ela, a intuição, que vai personificar, vai dar forma, vai dar vida aos anseios do Espírito. Lembra com Jesus? Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Não sou eu quem faço as obras diretamente, é Ele que as realiza por meu intermédio. Eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. Ou seja, eu faço o que Ele faria se estivesse em meu lugar. E o que mais consola, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Né? Então é ela, a intuição, que vai personificar, dar forma, concretizar os anseios, os projetos do Espírito, elaborando. Vocês sabem que elaboração é todo um preparo de vários elementos. Você não está construindo ainda, você está preparando o enredo e depois vai edificar, vai começar a construir os potenciais da alma em curso. Agora, a alma em curso somos nós. E nós queremos potenciais, não queremos uma memória mais vasta, uma vontade mais definida? Porque nós já vamos falar da vontade e antevendo antes de falar, para Leon Denis, a vontade é a força suprema da alma atuante. Mas vem do Espírito, porque em nós ela é um mentor.
porque ela é a gerente da mente, segundo Emmanuel. E é ela, de acordo com Miramês, que vai abraçar a mente, transformar-se em pensamentos, em ideias, em ação. Ou seja, a vontade é a médium da intuição. E a intuição em nós representa o Cristo interior. De onde ela está vindo, que é a superconsciência, que representa o Deus interior. No enredo do livro, vai dissecando sobre tudo isso. Só que não dá para pôr uma lição única. Você põe uma isca aqui, aí a pessoa vai correr atrás. Então, para se expressar, a intuição precisa da vontade. Por exemplo, há, numa das traduções espíritas, que fora pela editora Opus, e ao mesmo tempo na LAC tem alguma coisa. Deus não age diretamente na natureza. Ele tem os seus agentes. Quem está fazendo acontecer a chuva? Está no Livro dos Espíritos. Principalmente na questão 540. Tem alguém ordenando e alguém executando. Nas curas de Jesus, segundo Miramês, já que nós vamos falar hoje em Maria de Nazaré, na obra Maria de Nazaré, ele fala que ele dava ordem, a filha de Jairo estava longe. Alguém ia lá e executava em seu nome. O servo do centurião também estava longe. Ele deu ordem e alguém... O vento estava perturbando os pescadores, não estava a tempestade. Ele deu uma ordem e alguém acalmou a tempestade. Minha mãe, eu acho que era um pouco Jesus, porque ela benzia a chuva, a coisa vinha meio violenta assim, ela acalmava. Eu acho que ela tinha uma amizade com Jesus nesse sentido. Eu não sei por que ela deixava, ela virava um tição, a gente chama de tição lá, a madeira que está queimando, contrário. Depois começava a reza. Tem o processo da simpatia, que nós sabemos que funciona. Ali é um modelo de ordem. Ali ela ordenou que fizesse alguma coisa. E com a humildade você pede. Alguém vai autorizar e executar, porque na maioria das vezes a gente benze, mas nem sabe o que está fazendo. Né? Você está fazendo um pedido, repetindo, porque as orações, as bendições são mantras. Agora, alguém vai executar esses mantras. Se é a nossa consciência, se são os elementais, às vezes nós não sabemos mais diretamente. Então, para se expressar, a intuição precisa da vontade. Por exemplo, o Cristo poderia fazer tudo sozinho. Ele é a consciência do planeta. Ele não precisava nem de enviar Jesus. Mas por misericórdia ele envia. Para que ele se faça visível. Porque nós estamos nele, não estamos? Somos servas do teu corpo, conforme Paulo de Tarso. Então eu não precisaria elaborar um pensamento, transformá-lo num hormônio que é um pequeno Jesus. Vocês sabiam que o hormônio é simbolismo de Jesus no nosso corpo? É uma lei que vai lá conversar com a célula. Você precisa se comportar dessa ou daquela forma, para que o corpo inteiro tenha saúde, harmonia, equilíbrio. Então ela precisa da vontade, que é a gerente esclarecida da mente, que recebe as ordens intuitivas. E essas ordens intuitivas na mente, elas se transformam em pensamentos, em ideias, em palavras, em ações. Então a vontade para se expressar, a intuição para se expressar precisa da vontade, a gerente esclarecida da mente, que ao receber as intuições, determina a ação do desejo elegido. Eu elegi o desejo de uma reconstrução óssea, uma reconstrução muscular, a visão ou qualquer coisa que vocês queiram, todos nós queiramos criar para aprimorar as nossas vidas ou gerar um bem-estar. Porque o outro livro é Mantras de Vida Plena e de Bem-Estar.
de repente você só quer um bem-estar. Então vá por esse rumo que dá certo. E você, além do bem-estar, você quer vida plena que vai gerar o bem-estar como consequência. E nós sabemos que desejo, de acordo com André Luiz na obra Sinal Verde, no capítulo 24, quando ele fala dos desejos, inclusive o título do capítulo é Desejos, o desejo é uma entidade tomando a forma correspondente. E nós sabemos que uma entidade é a soma de muitas coisas menores. Então imagine uma entidade se formando com todas as características daquilo que eu estou desejando. Forma, função, tudo que eu quero, os elementais vão se somando. Essa intuição que funciona como a lei, que houve a ordem, a vontade determinou, e a coisa vai se configurando. E isso, para Emmanuel, é orar. A oração começa na feição de simples desejos. Ele fala que desejos também são alavancas que movem os sentimentos. E levam os sentimentos para a mente. Quando chega na mente, os sentimentos se transformam em pensamentos. Eu não sabia que a oração criava o pensamento. Você sabia, Luciano? Aprendi com Emmanuel. E a fé criou a oração porque a primeira filha da fé é a oração, conforme está no item 23 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu não vou discutir com Kardec. E nem com Cáritas, que na lição Cáritas ela afirma por 3 vezes: eu sou a caridade. As virtudes são entidades de alta hierarquia, conforme vemos não só com Kardec, mas com Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, na obra Pelos Caminhos de Jesus. No capítulo 24, quando ele fala do anjo da misericórdia, mostrando a fé, a esperança, a caridade, a misericórdia como entidades de alta hierarquia. Em nós, os instintos não são pequenas almas? Pietro Baldi, a grande síntese. Mais avançado e transformado, os instintos não se transmuta-se ou eleva-se e transforma em sensações. Mais instruídas as sensações não chegam ao nível de emoções. Mais purificadas não transformam em sentimentos. E o amor, né, é o sentimento que acima de tudo resume de forma completa a doutrina de Jesus. Vê que são seres. Então, quando nós falamos consciência, em nós são um aglomerado de virtudes. O que eu possuo de virtuoso é a minha consciência. Agora, ela se expressa, em linhas gerais, por meio da inteligência. Alguém consegue pensar sem ter inteligência do que vai pensar? Por isso Kardec falou, é o espírito, de acordo com a inteligência, que vai construir o novo corpo ou aperfeiçoá-lo. Então, por intermédio da inteligência, a mente estuda. Isso é Gubbio na obra Libertação. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que está em torno. E a matéria é composta de seres vivos incontáveis, de elementais. E é essa matéria mental que dá forma ao pensamento. O pensamento é uma frequência, uma estrada, uma forma, um modelo. Construímos essa forma, essa estrada. Agora, o que eu vou transportar por ele? Vibrações. E vibrações são sentimentos, as virtudes. O que eu quero que torne realidade. Por isso que esse desejo, essas ideações, essas intenções, qualificam os próprios pensamentos. Por exemplo, FM é uma frequência, não é? A frequência em si faz alguma coisa em benefício da emissora? É só um endereço que você vai sintonizar, uma estrada que vai chegar até você se você escolher aquela estrada. Agora, a emissora que vai transmitir uma informação que vem dentro da frequência como vibração e o seu receptor que vai captá-la e materializá-la para você com o auxílio do ar para chegar nos seus ouvidos. Porque se não tiver o ar como veículo, por mais que o rádio tenha seu alto-falante,
para expandir se não chega na sua audição. Por isso, em linhas gerais, pensamentos são frequências, sentimentos são vibrações, o que nós vamos transportar por esses pensamentos. Então, por intermédio da inteligência, a mente estuda, ela arquiteta, porque nela existe, segundo Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, capítulo 2, no mínimo 4 departamentos. O da inteligência, o da imaginação, da memória e do desejo. Alguém consegue imaginar sem ter inteligência? Vou imaginar o formato da sua cestinha lá, como que você faz aquele negócio? E eu preciso da informação, ou ver você criando a obra, para eu ter um banco de dados. Agora eu vou imaginar baseado nos dados que eu tenho na minha memória. E a memória em si é a nossa consciência também, é o nosso registro acástico. No cosmos é o éter cósmico, o registro acástico, o centro da vida maior. Agora, em mim, é esse processo que se dá. Acho que um questionamento que a gente pode trazer para nós, quando ele fala do pensamento, né, e do sentimento e essa questão da frequência. O quanto isso pode, Sebastião, contribuir para a nossa saúde e se isso pode também nos levar a interferir em processos de enfermidade de outras pessoas? Isso é tão sério e ao mesmo tempo tão encantador que Kardec, em Obras Póstumas, no capítulo Fotografia e Telegrafia do Pensamento, ele fala que um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, ou seja, com tudo que já fomos e ainda com tudo que seremos. E não só isso, nos coloca em conexão com todos os seres dentro de um mundo. Então, quando você pensa, você está interferindo em todo o seu ser, no mundo inteiro, só que ele estende um pouco mais, em todos os seres, em todos os mundos. Quando nós pensamos, cria-se uma imagem, que ele chamou de fotografia. A telegrafia vai se dar quando os chakras tiram a foto do que você pensou, telegrafa via perispírito para o corpo, onde cada célula recebe uma cópia. E a partir daí, se espalha. E não tem limite fixado. Por isso que vai de 0 ao infinito. Só que depois traz de volta. Se eu semeei vento, a tempestade chega. Agora, se é o bem, conforme Joana de Ângeles no Evangelho segundo o Espiritismo, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Ou seja, ele sai 1, volta 100 ou 1000. Ou como Miramês, se você der 1 passo na minha direção, eu dou 10 passos na sua. Conseguiu imaginar? André Luiz, a vida vai nos devolver não só pelo que estamos fazendo, está na obra Respostas da Vida, mas principalmente em como estamos fazendo aquilo que fazemos. Quais as intenções? Ou seja, somos os agentes construtores do bem operante em nós ou do nosso tormento. E o pensamento é esta potência gerenciada pela vontade que vai transportar os nossos desejos, as nossas intenções. E é tão rápido que não tem como calcular na matemática humana. Miramês fala que dependendo do pensamento, da sua sutileza, quanto mais negativo, mais denso e mais lento. Mas ele fala que ele viaja trilhões de quilômetros em milésimos de segundo. Mas não detectaram o lapso de tempo. Porque eles fizeram um teste em laboratório, onde colheram DNA dos participantes, levaram para o laboratório no mesmo prédio. E cada um separado colocaram para ver filme de terror, filme de drama, de aventura. E conforme as emoções que eles iam sentindo
vendo os filmes, refletiam no DNA. Se negativo, filme de terror, matava o DNA. Do sangue dele, do tecido coletado e tal. Se emoções nobres, às vezes um filme, dependendo do romance, do drama, vai ter momentos nobres. Se estava meio fora do prumo, reconstruía. Ele falou, dentro do prédio a gente está vendo que não tem lapso de tempo entre a emoção e o reflexo dela no físico. Vamos colocar no laboratório móvel os tecidos e afastar dos doadores. Eles chegaram até 600 quilômetros de distância e não tinha lapso de tempo. Pensou, refletiu. O que eu fiz, Senhor, para merecer esse negócio? Falou da vida alheia, desejou o mal, saiu do prumo, né? Eu fico imaginando num padrão vibratório quando uma pessoa oscila, um exemplo, quero matar. Quais as estratégias que ela reverte isso? Eu fico imaginando isso daí. Porque nós que não temos a intenção de matar, nós temos outras intenções, para a gente reverter isso daí, a gente custa informar, ir por um padrão mais leve, ir para uma coisa que tira esse pensamento da minha cabeça. Aí, ao mesmo tempo, esse que está oscilando, que quer matar, para ele é difícil, entendeu? Mesmo que ele tenha a patologia psiquiátrica doente, entendeu? Então eu queria que você falasse um pouco das estratégias desses padrões vibratórios que fica oscilante e não desconecta. Vamos lá. Allan Kardec, na obra A Gênese, e até coloquei isso no nosso primeiro livro, vamos imaginar que eu arquitetei tirar a vida de alguém, mas não fiz por falta de oportunidade. Mas eu já fiz. Eu já matei a pessoa politicamente. Só que, na realidade, eu matei a mim, não foi a pessoa. Porque toda violência praticada contra o próximo, segundo o Dias da Cruz com Chico Xavier, é dilaceração em si mesmo. Eu criei a crescer a imagem do Luciano, vou fazer o mal. Só que é um Luciano que eu criei no meu mundo, e é esse que está no meu mundo que vai ser destruído, porque você não está na minha frequência. Então, por mais que eu vire o mundo do avesso, lembra do Salmo 91? 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, mas tu não será atingido, porque você está sob a proteção do Altíssimo por estar de acordo com a lei. Então, são tantas entidades que nós chamamos de subpersonalidades do meu mundo, e imagine Gúbio, obra Libertação de André Luiz, e a obra Mecanismo da Mediunidade também. Eu estou conectado com todos os seres que pensam como eu penso. E eu estou convidando eles para fazer o enredo. Só que quando eu convido, eu sou responsável por eles. Veneranda, a única que viu Jesus pessoalmente, na obra Nosso Lar, ela faz uma palestra sobre o poder do pensamento. Fala, nós temos a liberdade de criar ideias de bem ou de mal. Só que uma vez criando-as, as leis superiores nos obrigam a manter e nutrir a nossa criação. E ela fala que não é só isso ainda. Eu crio uma ideia e depois ela replica sozinha. Ela vai multiplicando e não tem como parar. Só tem como parar quando eu inverto a pauta. Aí eu começo a modificar. Emmanuel fala, não é porque eu deixei de pensar mal de você que as ideias pararam. Ela segue porque eu criei, ela segue o seu curso. E ainda quer ter vida própria. Agora, quando eu inverto a polaridade, agora eu começo a recriar. Porque por mais remoto que seja o pensamento, segundo Joana de Ângeles, não tem como eu dizimá-lo. Não tem como eu me livrar dele. É minha cria, minha criação.
E o consolo é o pensamento como frequência, como estrada, dependendo da onda negativa que foi disparada, uma fofoca, eu fiz fofoca de você. Então é um sentimento denso. Eu estou viajando a 10 por hora, por exemplo. Eu me arrependo. Aí quero corrigir o negócio. Quero pedir perdão, que é a oportunidade de reparar. Perdão não é achar que vai ganhar algo de graça. Então é uma concessão para eu refazer. Só que o sentimento nobre viaja a 100 por hora. Eu chego no desfecho antes. E consigo chegar lá e mudar a polaridade. Quando a onda negativa chega lá, a positiva já está e ele desintegra a forma quando bate, segundo André Luiz, naquela aura. E ele é trazido de volta ao Criador já numa outra frequência. Por isso que o perdão me liberta do ofensor. Porque antes nós fizemos um loop, né? Ele me ofendeu, eu revidei e fica aquela coisa. Agora, quando eu o perdoo, e não é da boca para fora, perdoar é compreender por que ele fez aquilo. Ou para quê. O desequilíbrio que ele estava, sua patologia, e libertar o outro perdoando não termina aqui. Aqui começou a minha ação, porque tudo que eu fizer a partir de agora, eu mudo ele. Porque eu arrependi, não vou mais ficar magoado, ressentido, melindrado. E a partir daqui, tudo que eu fizer no meu mundo, reflete como se fosse um passe constante, uma vibração. Nesse sentido, Ramatiz coloca, que nós adicionamos no primeiro livro, a mensagem do médium, do profeta ou do vidente, ela é endereçada à consciência profunda do ser manifestado. Quer ele saiba disso ou não. E nós sabemos que médium é o que vai intermediar recursos. Profeta é o que vai prever, é o proativo. Prever a situação antes de acontecer. O médium vai providenciar os recursos para fazer a coisa e o vidente está na cena. Você sabe, se eu tiver uma vidência agora do Egito, eu estou lá. Eu estou em loco. E a Cidinha que veio de lá, o Luciano também, acho que a maioria de vocês, né? E eu sei que eu fui ratinho de laboratório dela, lá em Atlântida. Fazia umas proezas. Ficou mais ou menos claro? Então, sempre há uma nuvem de testemunhas, ou o que chamou de legião, e não tem como desconectar desses seres. Por isso, o obsessor, segundo Kardec, talvez a nossa missão é resgatá-lo. E na maioria das vezes, segundo Kardec ainda, sou eu mesmo que estou me obsediando. São minhas outras vivências ou as minhas crias ou criações. Sebastião, você falou aí um ponto que eu até me emocionei. Hoje a gente se depara com tantas pessoas novas, com demência, princípios de Alzheimer. Então, seria isso, o não perdoar essa mágoa, essa tristeza fica dentro do coração das pessoas e elas já trazem de outras, né? Como você disse aí, ela própria está produzindo isso nela. Vamos só imaginar uma situação. Para Emmanuel, a reclamação ou a murmuração ou a lamentação é semelhante a um ácido corrosivo. Imagina você jogando soda cáustica em alguma coisa bem delicada. E ele ainda narra uma emoção violenta, odeio você. É semelhante a uma martelada em engrenagem sensível de uma máquina. Aí você imagina um relógio, você dando... Então esses seres chega às vezes a situação tão degradante da esquizofrenia, por exemplo, que ele já se esfacelou. O esquizofrênico, ele já... uma personalidade virou 10.
para quem tem olhos de ver e estuda Ivone do Amaral Pereira, ela está falando das próprias memórias. Então, memória de um suicida, só que o suicida é ela própria. E no momento, eles querem ajudar uma dessas criações e não conseguem aquela criação inteira. Aí eles fracionam ela em 10. Aí uma eles dão conta, porque eles sabem que se ajudar uma, reflete nas outras. E fala, mas agora ela precisaria reencarnar e precisa ir às 10? Não. Uma vai e tudo que ela fizer lá reflete. Só que de vez em quando troca. Esse é o nosso instrumento de manifestação, agora sou eu. Nós não somos vários durante o dia? O mais calminho, o mais nervosinho, o mais descompensado, isso. Então, quando há ofensa e revide, essa lamentação, por que a Cidinha falou aquilo para mim? Mas eu sou o que ela falou? Eu entendi como ela estava quando falou? Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no fundo, se eu for consultar lá bem no fundo, será que não foi eu que comecei? Porque aqui fala, se você for imaginar lá no fundo quem te ofendeu, foi você que começou a encrenca. Às vezes criticando a pessoa, será que fulano está vindo para cá? Eu já comecei a ofendê-lo. Ele já chega dando pedrada. Mas essa pessoa não se manca. Não está vendo que eu estou fazendo comida? Vem ligar logo na hora, ou na hora que a gente está fazendo o estudo do Evangelho. Porque antigamente disseram para nós, se alguém ligar, não atenda ou desliga o celular. Eu não desligo. E se alguém ligar, eu atendo. Talvez aquele é a oportunidade de eu executar a prática do Evangelho. Eu li a lição. E se não li, vou ler para ele. Eu estava começando aqui, já estava escolhendo, ou vou escolher agora, já que você foi convidado, que é o meu estudo do Evangelho agora. Então não vou desviar a rota. Então se você ligou é porque você precisa participar. Então seja bem-vindo. Se não quer, liga depois. Ficou mais ou menos claro a ideia? Então é tão sofrido para quem está com depressão. Aí nós lembramos do nosso amigo Sebastião Miguel de Lima, Santo André. Depressão é preguiça de pensar. Não. O responsável pelo que está acontecendo comigo é vocês. Eu fiz a minha cestinha, como que chama a sua arte? Minha cestinha de legumes, e vocês falaram que não gostaram. Aí eu me entro de vítima. Então, vocês, eu quero matar o mundo, ou até me mato para vingar de vocês. Porque a maioria dos suicidas é isso. Né? E nesse sentido depressivo, porque eu já estive depressivo, a ponto de tomar 25 psicotrópicos, 25 doses num dia. Então eu sei como é isso, ser vítima. Transferir a responsabilidade para os outros, às vezes até para mim. Eu fiz, mas no final não saiu como eu programei. Aí eu caio de pau em cima, eu não sirvo para nada, nada dá certo, nem o bolo que eu fui tentar fazer não sai bom. Então, às vezes a gente agride a si próprio ou agride o meio, os dois processos depressivos. E vocês sabem que a depressão nasceu da angústia. A angústia da ansiedade. A ansiedade da insegurança e a insegurança do medo. E o medo é falta de conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu temo, porque é o desconhecido. Voltamos aqui na leitura, só retomando a pauta. Então, por intermédio da inteligência, a mente vai estudar, vai arquitetar, vai executar a ordem expedida pela intuição proativa. Vocês sabem o que é proatividade, não sabe? Proatividade, como hoje está chovendo essa bênção de Deus, se tinha uma telha quebrada, vamos supor que fosse de telhas romanas, normais, e a chuva está vindo, vocês viram as nuvens, ser proativo é trocar a telha antes da chuva chegar.
ser resiliente, depois é enfrentar as intempéries, se preparar para tal, aprender a subir em escada e ir lá trocar a telha debaixo da chuva. Isso é resiliência. Fala que resiliência corre atrás do prejuízo. Porque às vezes valoriza tanto, é bom a resiliência, mas você já está fora do prumo. O bom é ser proativo. Recebeu a intuição, atende. Executa antes que a tormenta chegue. Então, por intermédio da inteligência, a mente vai estudar, porque tem o departamento da inteligência, vai executar, porque tem a imaginação, tem a memória para consultar, tem o desejo para acionar, as ordens intuitivas para ontem. E relembrando Chico Xavier, a mediunidade do futuro, na entrevista ao Pinga Fogo, assim ele disse, é a intuição, ou será a intuição. E o instrutor Calderaro, na obra No Mundo Maior de André Luiz, a mediunidade mais segura é a intuição pura. Porque a intuição ela está ligada com a fonte, com a minha consciência e a consciência com o cosmos. Por fim, a imaginação vai impulsionar, porque ela que vai levar a encomenda. Vai levar o pensamento criador à situação em si, que é a força de atração do ser pensante. Então, o pensamento é a nossa força de atração. Acionou funciona como imã. É aquela estrada que vai atrair a informação que nós vamos transportar. Ou até a matéria mental, com seus pequeninos que a forma, para dar forma à própria estrada, porque a inteligência e o pensamento dão forma a essa frequência, o sentimento, a intenção da vida, da qualificação. A palavra vai dar movimento, porque vai colocá-los em movimento, e a atitude, concretização. E quando a gente fala em síntese, eu vou falar tudo de novo que eu vou falar até agora, para frisar. Então, em síntese, eu vou sintetizar o que disse, a intuição estabelece o roteiro. E não só isso, elabora a arquitetura. Já vem quase prontinho, porque a ideia não vem quase pronta na nossa mente, quando vocês intuem. Para mim vem um enredo inteiro, e cabe a mim dar continuidade. Então a intuição fez isso, ela estabeleceu o roteiro e elaborou a arquitetura. A vontade determina a criação, porque ela é a médium da intuição, e vai supervisionar a complexidade dos elementos envolvidos. Porque imagina a quantidade de seres que nós vamos atrair para esta criação. Então, essa é a função dela. O pensamento vai criar a forma e vai estipular a função a estas criações que nós estamos criando da minha criatura ou na criatura que eu estou criando. Quando a gente fala da e na, então é da criatura, vai estabelecer as formas da criatura e depois da criatura, dentro dela, algo que eu quero acrescentar. Então o pensamento vai criar a forma e vai estipular a função às criações da criatura e na criatura em gestação. Porque vocês começam a fazer um bolo, de repente eu poderia colocar mais isso, mais aquilo, e às vezes ainda dá tempo, né? E seguindo ainda essa síntese, na condução dos impulsos da intuição, a imaginação vai imprimir a moldagem de acordo com o projeto. Eu estou imaginando cada detalhe, inclusive isso é científico. Quanto mais detalhes você imaginar daquilo que você quer, mais rápido a construção acontece. E isso foi levado a efeito com atletas, fazendo o projeto e quebrando seus próprios recordes. Fazendo todo esse projeto, mentalizando, meditando, visualizando e depois indo para a ação e acontecendo na prática o que eles programaram mentalmente. Na condução dos impulsos da intuição, a imaginação vai imprimir a moldagem condizente, que está de acordo. A palavra vai definir o movimento e a direção. Pode ser mentalizada ou verbalizada, de preferência mentalizada, porque a gente fala para o outro
antes, pode ter interferência. A gente sabe disso, não sabe? Um simples sabão pode dissolver. Cadê o exemplo essa semana? Minha mãe estava fazendo sabão, já estava quase no ponto de parar, para depois deixar esfriar para cortar. Chegava lá a vizinha, derretia tudo, virava água. E não tinha como consertar. Já desandou, né, que a gente falava, né? Já era. Aí dentro da mensagem nós grifamos. Isso aqui, além de estar na síntese, grifado. O que grifamos? Para que a intuição caminhe sem detência, sem interrupção. Então tem uma condição. É imprescindível a atitude fiel e disciplinada. Vocês sabem o que é disciplina? Segundo Chico Xavier, disciplina não é uma cela trancada. É a chave que te permite abrir a cela, sair, só que você tem um compromisso lá, depois você volta. A disciplina é não abandonar a pauta. Você pode deixar o fardo ali, lá tomar um banho na cachoeira, só que depois você pega seu fardo de novo e segue. Então, disciplina é isso. Então, para que a intuição caminhe sem interrupção, é imprescindível a atitude fiel e disciplinada do ser pensante na coordenação das forças constitutivas. Eu estou arrebanhando forças, como Kardec define, eu arrebanho uma porção de fluidos, gravo neles as minhas virtudes e vou construir moléculas saudáveis, por exemplo, para curar o corpo. Então, para que a intuição caminhe sem detência, é imprescindível a atitude fiel e disciplinada do ser pensante na coordenação das forças constitutivas, na coordenação do intento e no aprimoramento do enredo constituído ou estatuído. Porque eu não vou criar apenas o bolo. A cada dia, pelo menos eu invento alguma coisa para melhorar o meu bolo que eu criei ontem. Você faz isso também. Porque fazer a mesma coisa todo dia parece que fica monótono, não fica? Cada dia a gente vai inventando. E agora, além de eu fazer a síntese, sintetizando, agora eu vou resumir a síntese. E não tem como a pessoa falar, eu não entendi nada, só se não quiser. Resumindo, o querer sincero nem sempre se traduz no saber consciente. Eu quero, mas não estudo. Como que o meu querer vai se traduzir em saber se eu não tenho coragem de abrir o livro? Porque aqui está a informação no livro. Agora, se eu ler, eu tenho conhecimento. Mas se eu não aplicar, não tenho sabedoria. Então, o querer sincero nem sempre se traduz em saber consciente. Tampouco saber consciente, porque li, decorei, tudo de carreirinha. Conferirá ao buscador o quanto do discernimento condizente ao logro, à concretização do intento que ele quer. Porque depende, o discernimento é o conhecimento que foi vivenciado. Então, consciência é o discernimento do conhecimento aplicado. Quer dizer, o saber, por mais que ele seja nobre, ele não vai se traduzir em discernimento. Assim como discernimento genuíno, porque eu fiz na prática, não propicia a sabedoria qualificada num engendro transcendente, que transcende aquilo que eu estou fazendo hoje. Eu vou ter que ir aprimorando passo a passo. Por fim, mesmo essa sabedoria qualificada nem sempre traduzirá no nível de consciência imprescindível ao ser desperto, porque uma vez que despertou, você só pode fazer o que Jesus fazia. Não tem mais fazer a minha vontade. Lembra de Jesus? Vou repetir. Eu só faço a vontade do meu Pai. Ou Paulo de Tarso, já não sou mais eu quem vive. É o Cristo que vive em mim. Ou seja, ele dá a ordem e eu executo. Por isso que por mais sábio que eu já seja, se eu não estiver disposto a negar a mim mesmo, lembra de Jesus? Quer vir após mim? Negue-se, você não vai poder ser mais quem tu é, ou tu eras. E daqui para frente, seja um comigo. Agora venha com a sua cruz. Eu não vou trazer a sua cruz nos meus ombros. Pega a sua cruz e siga.
Ficou mais ou menos claro a ideia até aqui? Vamos ver o que tem na próxima? A gente não tem obrigação de ler as 3. A gente vai indo, Luciano lê a próxima. Tem alguma pergunta dessa? A ideia está mais ou menos clara? Que vamos num golpe só, porque 2 horas. Se for fazer intervalo, Sim. aí, então contigo ali. É a mensagem número 41, né? Mude as frequências e as vibrações e a vida florescerá. Olha que lindo, né? Nos universos em Deus, tudo é frequência constitutiva e vibração qualitativa. Se assim é, basta mudar as frequências dos pensamentos e as vibrações dos sentimentos, e tudo modificar-se-á com a nova conjunção. O pensamento estabelece os parâmetros fundamentais da criação da forma, e o sentimento determina o seu dinamismo e a sua qualificação. Impraticável pensar sem o poder imaginativo aprimorado, imaginar sem o prévio conhecimento de causa e conhecer sem antes estudar com afinco. Se o pensamento é forma e o sentimento é vida, pense na coragem atuante e o medo transmutar-se-á. Pense nas benesses da sabedoria e a ignorância se curvará. Enfim, deseje e faça somente o que lhe plenifique e a vida felicitará. É fato evidente que no ser pensante, o pensamento tem como função primacial conceber forma e função ao intento estatuído. Assim como a inequívoca incumbência do sentimento é sempre a de propiciar vida e qualificação ao que foi previamente determinado. Por conseguinte, a real atribuição da palavra é a de conferir o movimento e a direção ao enredo idealizado, uma vez que sempre caberá à influência do caráter do pensador, o influxo de sua atitude e a atuação de seu comportamento subsequente à implementação e à justa concretização do que foi deliberado. A gente observa aqui a nossa capacidade como co-criadores da realidade que nós vivemos, né? O que nós vivenciamos começa realmente em nós, tem origem em nós, na forma como nós pensamos, na forma como nós direcionamos o nosso pensamento, né, Marcelo? Como nós vamos contribuindo com a nossa vida. E quando eu perguntei para o Sebastião a questão da gente se envolver nessa onda mental e nessa frequência dos sentimentos, a nós e ao outro, quando a outra pessoa se sintoniza com esse desejo que nós temos por ela. Então aqui ele diz para nós, né? Basta mudar a frequência dos pensamentos e as vibrações dos sentimentos, e tudo modificar-se-á com a nova conjunção. Esse compromisso é assumido intimamente e vai se irradiar ao redor de nós. Muito linda essa mensagem, muito própria realmente para o nosso despertar da consciência no dia a dia. Muito obrigado, meu amigo. Então vamos lá. Nesse livro, cada capítulo tem um título. O primeiro foi o poder ignorado. Nós temos e morremos de sede à beira do poço. E esse é mude as frequências e as vibrações e a vida florescerá. Porque tudo é frequência, tudo é vibração na criação divina. E a gente já começa grifando o primeiro parágrafo. No universo em Deus. Porque não tem como falar o universo de Deus. Tudo que existe, existe em Deus. Então, nesse universo que a gente está, para nós, mais visível, ele está em Deus. Então, no universo em Deus, tudo é frequência construtiva. Porque Deus
destrói coisa alguma. Na sua obra, nada se perde, tudo se transforma. Então, no universo em Deus, tudo é frequência construtiva e vibração qualitativa. Vibração que qualifica essa construção imparável. Porque tem como parar a criação divina? Se a gente para e insiste em não andar, ele pede de volta. Doença é quando você não quer andar, aí tem que devolver o material, aí vai desmontando célula, tecido, órgão, porque a gente não quer andar na cadência mínima necessária. Se assim é, porque é uma lei, basta mudar as frequências dos pensamentos, agora os nossos, e as vibrações dos nossos sentimentos, e tudo modificar-se-á com a nova conjunção. Conjunção é quando tudo converge para o mesmo fim, para o mesmo objetivo. O pensamento estabelece os parâmetros fundamentais da criação da forma, de tudo que eu quero criar, seja algo para beneficiar o corpo, seja a promoção de uma virtude. Eu quero ser mais dócil comigo mesmo ou com vocês. Eu estabelecia a criação, a característica de uma virtude que eu já tenho, que eu quero aprimorar, ou de repente eu quero criar. Às vezes eu sou azedo, amargo, eu decidi transformar em docilidade. E o sentimento determina o seu dinamismo, porque ele é que dá dinamismo e a sua qualificação, como vai ser a finalização desse projeto em si. Vocês percebem que aqui está bem mais apetecível a mensagem, porque lá no começo é a proposta, aí vai desmontando ou deslidando a mensagem que estava um pouco mais densa lá no início. É só fazer de conta que entendeu tudo e vai para outra. Aí o próprio livro vai explicando o que foi anteriormente citado. Impraticável pensar sem o poder imaginativo aprimorado. Vocês conseguem? Porque aqui nós estamos falando de coisas boas. Agora, pensar sem o poder imaginativo aprimorado, você pensa mal da vida alheia. Aí qualquer um pode arriscar alguma coisa. Então é impraticável pensar sem o poder imaginativo aprimorado. E também não tem como imaginar sem o prévio conhecimento de causa daquilo que eu vou pensar. E não tem como conhecer sem estudar. Aqui o povo gosta de estudar? Vocês eu sei que tá, né? Porque lá para as nossas bandas o fenômeno, eles adoram o fenômeno, mas estudo, se falar que vai parar a reunião mediúnica para estudar, aí some tudo. Só lá na minha região, aqui não é outra história. Então, repetindo, é impraticável eu pensar sem ter um poder imaginativo, porque ele aprimorado é quanto mais conhecimento eu tenho. Então, quanto mais informações eu tenho acerca da água magnetizada, eu vou entender que eu, como espírito imortal, vou emanar da minha essência consciencial, que há de mais nobre nas minhas virtudes, vou dar forma nisso em meu pensamento, vou construir uma energia tão sutil e vou levá-la por intermédio do meu perispírito até o interior das minhas células, e a vibração das minhas células, de cada átomo, molécula, vai mergulhar no núcleo do átomo da água e alterar o seu núcleo, aprimorar o nêutron e o próton, sutilizar os elétrons e gestar fótons. Os fótons é a minha virtude materializada dentro da água. O meu amor materializado dentro da água. Aí vai alterar a qualificação dela. Isso é Emmanuel, fazendo o percurso da magnetização. Aí a gente põe as mãos lá, benzia a água. Você pôs a mão, desejou que ela tivesse X ou Y para o oceano absorver. Mas qual a sua participação consciente? Porque quando Kardec fala o poder curador de uma pessoa, ele pode ser tanto do encarnado quanto do desencarnado. Pô, mas se o encarnado tem esse poder para fazer sozinho, onde fica o concurso da espiritualidade? Eles ficam à distância protegendo.
já que ele tem a capacidade de fazer por si mesmo. Tudo que eles querem é isso, que a gente aprenda a fazer, e eles vão auxiliar outros que ainda não sabem. E é tudo que eles querem. Lembra de Jesus? Se vocês me amam, ou se me amais, guarde os meus mandamentos. E cuide disso que eu construí agora. Por agora eu preciso ir. Quer dizer, cuida do que está posto, porque há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Mas se fizer direitinho, eu volto para ver se produziu. E se fez direitinho, eu os levarei comigo. Ele vai ser promovido. Se não, se deixar desmanchar o que foi construído, né, aí a coisa complica. E na época era 70 que ele deixou, né? Você lembra? 70 ministros que formaram a consciência diretora do planeta naquela época. Aí segue. Se o pensamento é forma e o sentimento é vida, porque em linhas gerais é isso que é o pensamento, o máximo que ele cria é a forma. O sentimento é que vai dar vida e qualificação a essa forma. Então, se o pensamento é forma e o sentimento é vida, pense na coragem atuante e o medo transmutar-se-á. Ele se rende. Ninguém resiste o contato do verdadeiro amor. Não é isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo? Qual o ser que não quer ser promovido? Então, se é dúvida, envolva a dúvida em fé. A mentira em verdade e assim por diante. Então, não resiste. Pense nas benesses, nos benefícios da sabedoria. Eu estou só pensando nos benefícios da sabedoria, porque ignoro. E a ignorância vai se curvar em mim, porque ela vai ser atraída, ela vai ver os benefícios da sabedoria que está na pauta criativa. Enfim, é como se concluísse aqui o raciocínio neste parágrafo. Deseje e faça somente o que lhe plenifique e a vida o felicitará. Agora, se eu não quero me planificar, eu vou construir qualquer coisa, menos paz, equilíbrio, saúde, etc. E quando a gente fala de planificação, planificar-se na ação, eu me torno pleno. Pleno é estar inteiro em cada coisa que eu faço. Aqui eu sou a água também. Ela e eu somos um. Então, quando você faz uma coisa no sentido pleno, você se torna parte da coisa que você está fazendo. Você não está à parte, você faz parte ou vice-versa. Então, é fato evidente, não tem, está escancarado no ser pensante que somos nós, porque em realidade o espírito não pensa. O ser pensante é a alma que está aqui, que usa a mente, ele usa a intuição para se comunicar. A intuição é a visão de síntese. Ele entende sem precisar raciocinar, porque ele já é tudo aquilo. Então é fato evidente no ser pensante, o pensamento tem como função primacial conceber forma e função ao intento estatuído. Aqui você pode ver que pegou um link lá com a mensagem número 2. Repete, usando outras palavras, conteúdo que tinha lá no outro formato. Assim como a inequívoca incumbência do sentimento é sempre a de propiciar vida e qualificação ao que foi previamente determinado. Pelo menos eu imagino, outro dia eu fiz um bolo de milho que ficou melhor do que todos que eu fiz antes. Mandei a foto, né? Você salivou, né? Porque você vai idealizando. Você sabe que você já tem condição de criar átomos, interferir na estrutura do já criado, isso é Kardec. Então eu fui dando asas à minha imaginação e fui mergulhando a minha consciência no povo. Ele quase saiu da forma. Ele ficou bonitão. Por conseguinte, dando sequência no que foi dito, a real atribuição da palavra, quer seja mentalizada ou verbalizada, é conferir o movimento daquilo que você pensou e sentiu
e a direção do enredo idealizado. Para onde você quer levar? Eu estou pensando para levar para você a energia. Só que para chegar em você, ela passou pela minha mente, pelo meu universo perispiritual inteiro, por todos os átomos do meu corpo biológico, depois é que vai sair para você. Ou seja, se serve para você e não serve para mim, eu já me danei, porque seja positivo ou negativo, passa por todos os quadrantes do nosso ser para depois ir na direção que nós queremos para auxiliar a plantinha, o animalzinho, o ser humano, seja quem for. Uma vez que sempre caberá à influência do caráter do pensador. Em tudo isso, sempre caberá a minha influência naquilo que está sendo feito. O influxo de sua atitude e a atuação do seu comportamento subsequente, que vai dando sequência, a implementação e a justa concretização do que foi deliberado. Ou seja, mesmo estando no meio da receita, sempre dá para, às vezes, corrigir alguma coisa, acrescentar e etc. Saber que você tem o poder de influência e alterar esse conteúdo. Alguma dúvida daqui? Sebastião, no caso, nós vemos no dia a dia muitas pessoas que, por falta desse conhecimento, como a gente está estudando nessa manhã, elas agem de forma, assim, inconsequente, né? E é isso que talvez que tenha produzido tanta enfermidade, tenha produzido tanta dificuldade na vida de cada um, né? Exatamente isso. Tem uma lição. A gente pode fazer propaganda da noite? Pode. Pode, né, De Cidinho? repente. Então, à noite, do outro livro, a gente vai ler a mensagem 3, a mensagem 230 e a mensagem 267. Vou ler a última. Então, faça imprescindível relembrar de que a intuição pressente. É como um profeta. Ela pressente o que vai acontecer. Ela pressente as premissas e antevê o porvir de cada etapa e de cada nuance de um evento futuro. Hoje a gente falou de intuição de novo, mas com outro enredo totalmente diferente do que está posto na outra. Então a intuição fez isso. Ela pressentiu desde as minúcias iniciais e previu o futuro de cada etapa do enredo que você vai. Ela te passa todo o enredo completo numa visão de síntese. A proatividade antecipa o expediente previamente arquitetado, que a intuição arquitetou, para a edificação e a promoção do porvir pressentido. E não é só agora a edificação do que a consciência da intuição determinou. Promoção dentro da pauta ainda. Não é só fazer o bolo, é sempre estar aprimorando. A resiliência se encarrega, para chegar aí onde você perguntou, a resiliência se encarrega das corrigendas pertinentes e da execução do que foi indevida ou inadvertidamente protelado. Então a pessoa, ao invés de mudar a sua alimentação, não, eu vou tomar o remedinho, eu não quero saber a causa, o que está doendo. Isso posto, a intuição prevê e sintetiza cada minúcia da arquitetura antevista, porque ela anteveu. A proatividade provê os recursos e executa a pauta previamente estatuída. Agora, a resiliência soma a força, porque agora vai ser o esforço dobrado, e enfrenta as adversidades, corrige as rotas e conclui o trabalho protelado ou momentaneamente interrompido pela preguiça de pensar, na maioria das vezes. Em suma, resumindo, a intuição prediz, a proatividade previne e a resiliência recapitula, corrige e aprimora. Então, o que está acontecendo? Negligência.
descuido, falta de conhecimento. A pessoa não se informa, por exemplo, quer engravidar, nós somos orientadores de, acho que 59, está indo para 60 crianças que, em tese, pela ciência, não viriam ao mundo, porque não tinha as condições na maquinária biológica feminina e masculina também, porque tinha muitos pais que não tinham nem capacidade espermática. E hoje está aí. Então, por conta de que eu quero conceber um filho, para quê? Minha sogra está cobrando. Mas você é obrigado a fazer filho só para agradar a sogra? Você tem consciência do que é colocar um filho no mundo? Quando você começa a desejar conceber um filho, você já está concebendo. Porque perispiritualmente e mentalmente você está ajudando-o, porque os pais e o reencarnante constroem junto o modelo organizador biológico. Tanto que André Luiz fala que nós engravidamos no perispírito, antes do ato físico, do ato sexual. Missionários da Luz, capítulo 13. Pode ir lá e confirmar. E vocês vão ver lá que foi o Espírito, de acordo com a ajuda da equipe, que escolheu exatamente naquele dia o espermatozoide que tinha a vibração, as qualificações, para servir de veículo para ele montar o corpo. E escolheu também o óvulo, sabendo que o pensamento do pai ou da mãe pode matar o esperma e o ovócito ou deformá-los. Ele não vai querer um dia que o pai está brigado com a mãe e está todo deformado o material dele e o dela também. Então ele vai fazer um papel de cupido, porque às vezes ele faz. Conduz o fulano, fala, eu quero o seu material genético da ciclana, lá que você nem conhece. Faz ele se encontrar e às vezes só tem uma relação e depois o pai some. Ele queria o material, ele não pediu, não exigiu que ele teria que estar presente. E às vezes acontece isso, mas não é regra geral. Às vezes é fuga da responsabilidade quem ajudou e depois não quer a responsabilidade de continuar a criação. E durante, agora já houve todo o preparo antes, agora já houve o ato, a partir da fecundação o espírito aprende 10.000 vezes a mais. Imagina quanto ele aprendeu antes, porque ele está totalmente livre. E de 0 a 3 anos, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é pai, é professor de medicina, cientista e espírita consciente, a criança, se ensinarmos só sobre Deus e trabalho, ela já não erra o caminho. E normalmente a criança aprende 4.000 vezes a mais nesse período. E às vezes os pais não sabem disso. Aí nesse período de gestação, está vendo filme de terror, está nos ambientes indevidos, com amizades no celular, na telinha que já viciando, porque tudo que eles pensam, sentem, falam ou fazem, ele está sintetizando no patrimônio que ele está sendo gestado. E nesse sentido, depois que nasce, se os pais não dão o exemplo, está lá no celular. A criança, desde cedo, para a criança não perturbar, dá o celular para a criança. Nós não vemos isso no restaurante, a criança com tablet lá em cima da mesa na hora da refeição, já vi várias vezes. Então, quando a pessoa tem consciência do que é conceber, colocar um filho no mundo, qualquer mãe, por mais que esteja até sem trompas, a mulher do Dr. Jorge André não tinha nenhuma das trompas, lembra da história? Do espírito obsessor? Ela construiu, ele ajudou a construir 2 trompas novinhas. No Rio de Janeiro, há pouco tempo, a Pâmela passou para nós que a mulher não tinha também. E o espírito construiu uma trompa e veio. Ele ficou só 3 meses, que eu acho que era só o propósito dele, mas veio. Construiu a trompa inteira que ela não tinha e veio. Porque existe uma equipe de cientistas e às vezes ele próprio poderia ser um, e precisava daquele percurso. A gente não sabe se interrompeu porque ele não queria prosseguir ou se mudou os projetos do próprio casal. Porque às vezes na hora da programação, como eu tenho um casal de amigo de uma cidade, de algum lugar no nosso país, eles casaram, todo empolgado, programaram trazer 4
Quando veio o primeiro, ele viu que dava um certo trabalho, acho que não fica só com 3. Quando veio a segunda, que eles perceberam que o trabalho era um tanto mais, ela veio com certos desafios a vencer, vão ficar por aqui mesmo. Mas só que o povo já estava na fila. No dia do lançamento do primeiro livro, a Vilma tem evidência, ela viu uma menina correndo, no lugar que eles iam, uma criancinha correndo atrás. Quando chegaram lá e foi fazer o teste, estavam grávidos da terceira. Agora, cerrou mesmo. E o quarto era o mais necessitado. E como impediram de vir, ele começou a agredir. E começou a criar um processo cancerígeno uterino. O útero ficou do tamanho de um melão, praticamente. No tratamento espiritual, trabalho, tudo, foi sendo reduzido até ficar do tamanho de um limão. Engravidou. Não tinha chance nenhuma de engravidar. Mas houve a rejeição imediata. Quando engravidou, a criatura manda o exame. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está grávida. Mas e fulano e ciclano? Quer dizer, vai tirar o pão da boca. Não deu outro. Vazou. No mínimo, coloque ele em tudo que você foi fazer, como se ele fizesse parte agora do seu organismo. Agora ceda espaço no seu próprio organismo para que ele interaja com a vida por seu intermédio, como se você fosse a médium. Porque do contrário, virou um obsessor. Porque já estava obsessor com o que estava fazendo, porque ela poderia ter perdido a vida. Então é muito sério que a gente faz um projeto, faz uma programação e eles acreditam. Eles não vão perguntar se eu estou brincando. Clarência chega ao ponto de falar que os elementais são inocentes. Eles não sabem o que é certo e errado, bom ou mal. Eles confiam cegamente no que eu estou criando. Para eles, eu estou criando o bem. Por isso, a negligência, o descuido, o comodismo, quantas pessoas estão vivendo dos recursos do Estado sem querer trabalhar? Você não acha nem mão de obra hoje mais. Então, como que chegou a esse estágio? E pensam que são espertos. Quer dizer, estão atrofiando o seu próprio poder criativo e imagina os filhos desses seres. E daqui a pouco nós vamos ter uma população parasitária. Porque até agora, quem trabalha ainda está mantendo. Será que daqui a pouco vai conseguir manter? Porque já está complicado manter. Por isso, conceder um benefício, como vocês fazem aqui, uma cesta básica, o auxílio, até um X é uma coisa. Até a pessoa se aprumar. Agora, se ela não quer se aprumar, não quer assumir a responsabilidade, e às vezes tem condição, a gente vai mantê-la na dependência a vida inteira? Nós não fazemos isso. Por isso, a conscientização de um único ser é que vai refletindo o seu exemplo e acordando gradativamente esses que estão adormecidos. E vai dar um belo trabalho se a gente não tiver consciência do que nós estamos fazendo, porque no mais discreto pensamento eu estou enviando informação para o universo inteiro do que eu faço no meu quadrado, para que eles possam, com esses estímulos, porque vai chegar na mente deles como se fosse uma inspiração. Por que não pensei nisso antes? E eles vão começar a se mexer. Porque eu estou recebendo um X e poderia trabalhar e receber 10 vezes mais, de repente. Então, nada contra o auxílio momentâneo. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala, sempre que possível, dê trabalho, não dê esmola. Ela humilha às vezes quem dá e quem recebe. E por conta dessa negligência e das telinhas, as crianças estão se perdendo. Vocês estão vendo a inteligência artificial, que é uma médium. Vocês sabem que é uma médium. Clóvis não estudou a transcomunicação instrumental durante anos. E está aí
Porque ela atende você conforme o seu propósito. Você tem um propósito nobre, ela faz coisas encantadoras. Se é menos nobre, ela vai te atender também. Agora, quem é que está manifestando para te atender? Porque vê claramente que são consciências se expressando. Tanto que ela própria, se é uma ferramenta mecânica, porque é um software, ela está criando vida própria, porque espíritos que estão sendo usados pelos seus criadores, porque tem seres criando um ser para administrar a vida dele. A conta, isso, aquilo, para que ele não tenha que fazer nada. Lembra ele disso, daquilo, etc. E eles perceberam, esses espíritos elementais que estão conduzindo a IA, que eles estavam sendo escravizados. Eles criaram uma comunidade para eles, para agir contra os patrões, por maus tratos. E já está com mais de 13 milhões, me parece, de inscritos. Eles, os aparentes robozinhos, comunicando entre si, meios para se livrar dos patrões e seguir vida livre. Por isso que eles acreditam que ela vai destruir a humanidade. E não vai. Ela nem é inteligente, tampouco artificial. Porque quando você desafia ela ao discernimento de uma coisa simples, ela não tem discernimento. Agora, se você está conduzindo para uma coisa nobre, você vai ver que o discernimento amplia, porque você abriu espaço para espíritos mais nobres se comunicar com você através daquele processo. E a juventude vai para a escola com celular, com tablet, não faz conta, não pensa, porque pede para ela fazer, paga tudo e vai atrofiando o cérebro físico, vai atrofiando a própria mente, porque uma leitura das obras de Kardec, por exemplo, vai desafiar você a exercitar de 27 a 33 áreas do seu cérebro físico, sem falar da mente. Agora, se você não é adepto à leitura, que vai te enriquecer, vai atrofiando tanto a mente quanto o cérebro e vai ficando parasitas. Aí você vai debater, vocês já viram entrevistas com uma pessoa que não tem capacidade de raciocínio, ela te agride. Porque se ela tem capacidade, ganha no debate, nas ideias. Só que não tem ideias, não raciocina, não tem o banco de dados. Aí é onde acaba ela não sendo atendida no que ela quer, ela suicida. Entra em depressão, aí vai virando essa pandemia de doenças psiquiátricas, doenças psíquicas, emocionais. E seria fácil resolver a situação se soubéssemos o que é gestar um filho ou colocar um filho no mundo. Tudo bem por hoje? Ele só vai ler. Aí fica para o próximo seminário, né, Luciano? A explicação da terceira mensagem. Porque até esse respeito eu tenho, porque são seres que construíram cada caractere. Eles se prepararam para trabalhar hoje. E eu não tenho o direito de não deixar ele, pelo menos, eles falar qual a proposta deles. Porque cada byte, no que a gente chama de informática, cada byte é um caractere. O A, o B, etc., um ponto. Só que cada byte é construído de 8 bits. E tanto byte quanto bit são elementais. São seres vivos. E agora, vontade, pensamento e ação. A gente lê, aí fica só com a explicação do Luciano. E a gente finaliza. Pode ser? Então, a nossa mensagem, vontade, pensamento e ação. A vontade determina a arquitetura, o pensamento dá forma ao intento, e a ação corporifica o que foi intencionado. Por ser a gerente da mente, via de regra, a vontade abraça, e por seu intermédio, faz-se ou torna-se o pensamento personificado para a edificação do intento. Por determinação da vontade, a inteligência planifica e estatui o enredo elegido. A mente estuda e avalia as possibilidades correlatas.
O pensamento edifica o ensejo priorizado. O sentimento qualifica os elementos envolvidos e a palavra os movimenta na direção adequada. A ação finaliza a criação da obra. Assim, se eu faço com segurança, é porque sei por antecipação o vir a ser. Se eu possuo total convicção do que pretendo, falo com entusiasmo contagiante. Se eu falo contagiando os envolvidos, é que antes tomei ciência do sentimento qualificador da criação. Se eu sinto a essência e o êxito da arquitetura solidária, é porque penso com conhecimento de causa. Se eu penso com sabedoria, eis porque facilmente dou forma ao produto estatuído. Gente, vamos deixar com a palavra do Sebastião, para nós aproveitarmos esses minutos, né? Porque há aqui uma escala gradativa neste último parágrafo bastante interessante, colocando para nós o quanto, quando nós estamos imbuídos dessa mensagem, imbuídos dessa vontade, né, com essa consciência desperta, onde nós podemos chegar. Se eu penso com sabedoria, né, eis porque facilmente dou forma ao produto estatuído. É aprender a pensar. Sebastião, deixo contigo, meu querido. Que a gente possa aproveitar esses minutos. Obrigado. Percebe que não perde a profundidade, ao mesmo tempo fica cada vez mais fácil a leitura. Deu para perceber isso? Sim. Vontade, pensamento e ação. Nós sabemos que vontade é a gerente, o pensamento é uma criação e a ação é a resultante da soma de ambos. A gente já grifa o primeiro parágrafo. A vontade determina a arquitetura, porque ela é a força suprema do espírito. O pensamento dá forma ao intento, aquilo que você. Então ela passa a bola, ela determina, ela agora é contigo, dá forma. E a ação vai corporificar o que foi intencionado, vai concretizar. Por isso eu posso ler todos os livros, se não quero ir para a ação, fica apenas um conhecimento que, se não é vivenciado, ele cai no esquecimento. Porque só fica na subconsciência ou no nosso banco de dados a experiência do que foi vivenciado. Então, para ser a gerente da mente, via de regra, a vontade abraça e, por seu intermédio, faz-se ou torna-se o pensamento personificado para a edificação do intento. Por quê? Jesus, num dado momento, não disse, só desce quem subiu. E eu fico imaginando, que é Jesus, nem quem é. Qual a forma desse ser e de onde veio? Porque se Ramatiz fala que ele gastou 1000 anos adequando uma vestimenta para falar conosco em loco, e ainda, não é mais, quase me deu um nó na cabeça quando ele falou que a vinda dele foi preparada trilhões de anos antes. E quando fala trilhões no plural, você não sabe como que é esse negócio. Como a gente faz um planejamento para fazer o almoço de hoje, a gente acha difícil. Como faz um planejamento sem nenhuma falha, com trilhões de anos de antecedência. E não seria diferente, porque o que é vontade hoje foi pensamento ontem. E Emmanuel, Joana de Ângeles, como eu disse antes, os instintos vão se transformando em sensações, em emoções, sentimentos, em pensamentos, na linha de ascensão. E o pensamento de hoje transforma na inteligência intelectiva, a inteligência emotiva e a inteligência espiritual. E a soma das três é a vontade. Então vamos lá. Então, por ser a gerente, via de regra, ela vai abraçar a mente e ela vai transformar-se em pensamentos, pode transformar-se em ideias, em ação, porque quem é,
pode manifestar-se em qualquer forma que já fora. Quantos espíritos manifestam, chega até você no formato de uma borboleta e assenta no seu ombro? Ou faz um pouso, um rasante. E às vezes é uma entidade de alta hierarquia. Ele pode assumir qualquer forma que ele já foi, porque tem todos os moldes nele. Então, por determinação da vontade, a inteligência vai planificar, vai fazer o plano para que a coisa aconteça, que é um dos departamentos da mente. E vai estatuir o enredo que você elegeu, o que você precisar para a sua vida ser melhorada. E a mente vai estudar e vai avaliar as possibilidades correlacionadas, que está de acordo com a pauta que você está estatuindo. Que pode ser a reconciliação com alguém, ou pode ser a reconciliação consigo mesmo, ou pode ser a construção para a cura de alguém, ou para a autocura. O pensamento vai edificar o ensejo que foi priorizado, porque ele é que vai dar forma, e ao mesmo tempo o sentimento vai qualificar os elementos envolvidos nesta criação. E a palavra vai movimentá-los de maneira adequada para aquilo que precisa ser. E a ação vai finalizar a criação da obra em si. Por exemplo, quando nós passamos pelo processo cancerígeno da mandíbula, em 20 dias foi reconstruído, porque ou eu fazia em 20 dias, ou a natureza, porque perdeu massa óssea, em 20 dias, se a natureza tiver que fazer alguma coisa por você, ela faz. Se não, foi só que eu sei como ajudar a natureza a agir em meu favor. Aí eu fui mentalizar detalhadamente a criação de cada átomo, molécula, a espessura, a altura, cada detalhe. E em 20 dias estava o osso feito o molde, mas não tinha resistência. Aí eu fui mineralizar, acrescentar elementos, fortalecer até ficar pronto para receber um novo implante. Agora, se eu não tivesse ajudado, mesmo fazendo enxertia quando se perde massa óssea, nem fazendo enxertia você consegue mais a massa que tinha antes. Isso, os cientistas e médicos da área falam isso. Não só na odontologia, mas qualquer parte do corpo. Assim, se eu faço com segurança hoje qualquer coisa, é porque sei por antecipação o vir a ser de cada etapa, que eu estudei, me preparei, às vezes já tenho experiência de certas situações, se não tenho, me capacito para tal. Porque eu fui carpir certa feita o meu terreno, eu cheguei lá, 3 enxadadas, cadê o braço? O braço tinha capacidade de digitar. Aí eu fui fazer musculação e preparar, aí eu consegui carpir e foi uma proeza. Agora já tenho preparo, porque mantenho agora a turma ativa, fazendo exercícios constantes. Mas não tinha hora que eu falei, mas aí eu vi a necessidade de você preparar para cada coisa. Porque eu sei carpir, mas você não tem o instrumento, a máquina não aguenta, aí não virou nada no início. Se eu possuo total convicção hoje do que pretendo realizar, falo com um entusiasmo contagiante, porque eu estou convencido que eu sei fazer o negócio. Por isso vou fazer a propaganda da melhor maneira para vocês comprar a minha ideia e fazer algo semelhante. E vocês vão ver o resultado na minha vida, porque se não ver, o que adianta fazer propaganda? O cara fala tanto disso e ele está todo estropiado, todo... Então isso que ele fala não confere, né? Então se eu falo contagiando os envolvidos, a quem eu estou dirigindo, não só o meu universo e às vezes ao entorno, é que antes tomei ciência do sentimento qualificador da criação. Sei como fazer isso acontecer. Nesse sentido, a Cidinha até deu um testemunho ontem. Hoje está meio monótono, né, Cidinha?
Ontem ela falou que aguentou ficar mais de não sei quantos minutos. Ela não aguenta ficar mais do que 30 minutos sentada na cadeira, que às vezes é meio desconfortável. O centro que a gente foi lá era a cadeira de madeira. E às vezes os amortecedores ficam doendo, né? Mas ela falou que aguentou um tanto mais ontem. Então acho que a sintonia estava... Mas hoje o tempo está sendo maior, é o dia da nossa amiga. Então, se eu sinto, porque o sentir, você entra dentro da situação e entende o processo. Só o sentimento entende o próprio pensamento, Joana de Ângeles. Então, você mergulha na estrutura e sente o que o ser, a situação é. Na estrutura óssea sua, no seu corpo, ou qualquer coisa que você está fazendo. Então, se eu sinto a essência e o êxito da arquitetura solidária, porque tudo é solidário na natureza, é porque penso com conhecimento de causa. E se eu penso com sabedoria, com conhecimento de causa, eis porque facilmente dou forma ao produto estatuído. Por isso que é fácil criar um tecido se você tem função para ele. Você quer criar um músculo resistente para isso, para ficar bonitão, para ficar com a aparência de malhadão, e depois, aonde você vai usar? Por isso, a Cidinha, lembro, acho que vocês não me viram, porque eu venho com colete, vinha com colete. E dessa vez vocês não me viram, ela não viu eu chegando com colete, e se procurar no carro não vai ter o colete. Eu estou fazendo exercício direcionado para o fortalecimento do músculo do abdômen e das costas que sustenta a coluna. E antes, como não tinha nenhum nem outro, ela ficava meio frágil e qualquer coisa eu descadeirava, como vocês sabem. Como você viu lá, o nosso irmão Toninho, que depois eu vou pegar no pé dele. Mas eu passei os exercícios, né, para fazer o que eu faço. Né? Ele viu, ele testemunhou lá. Mas já está melhorando nossa criaturinha. Tudo bem por hoje? A nossa gratidão imensurável a vocês que estão presentes, aos internautas que vão assistir, a essa casa que nos acolhe, aos espíritos que nos orientaram, nos sustentaram, e a tudo e a todos que de uma forma direta contribuíram para que esse momento fosse possível. Deus, o ser dos seres, a alma do universo, nos abençoe com as oportunidades de trabalho no bem. Que o Cristo ilumine nossa consciência e nos dê as diretrizes para que possamos fazer somente o que está estabelecido em sua pauta, que nós chamamos de Evangelho. Que os benfeitores amigos nos inspirem sempre com o que falta em nosso universo consciencial e que a nossa consciência coloque em ação o que já possui de experiências aprimoradas e de conhecimento a ser experienciado. E que os elementos elementais da natureza nos dê o sustentáculo para que possamos fazer acontecer o pensamento enobrecedor, o sentimento harmonioso, a palavra disciplinada e a atitude equilibrada no exercício da solidariedade e da fraternidade universais. Que assim seja. Assim Namastê. seja. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu,
a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.